uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. E voltando lá no início, como que foi pro senhor que já era clérigo, né? Já era padre, ordenado, o irmão Francisco estava ali esperando, né? De repente... Eu era professor dele, né? Ele jogava aula pra mim. Eu lembro que quando... Eu achava que eu ia morrer, assim, já. Nossa, só para contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, o irmão Francisco, ele fez toda a caminhada da escola diaconal, 8 anos, né, irmão? Foi a escola. Não, foram quase 7, né? Aí depois que começou os problemas, começaram os problemas. Ele tinha concluído, né, padre? Tinha terminado. A turma dele tinha concluído, aí nós ficamos com 100 bispos, sem bispo aqui na nossa diocese, porque Dom Joviano veio a falecer, e aí nós ficamos aguardando a nomeação. E aí o Papa Bento XVI renuncia. Aí ficou sem bispo, sem papa, e falou, e agora eu não vou mesmo, não vou ser mais ordenado. Mas eu queria assim que vocês falassem, como que foi para vocês clérigos acolher? Tudo bem, quem é o Bergoglio, né? Mas de repente chega, porque posso estar falando besteira, mas quando um papa escolhe um nome, ele está dando já um recado, né? Então, quando Bento escolhe Bento XVI, quando Ratzinger escolhe Bento XVI, ele está dando um recado lá de Bento XV, né? Daquela... Parece que tem alguma coisa a ver. De repente chega lá, Francisco. Aí a gente olha no primeiro olhar, jesuíta, beleza, é o fundador dele. Mas não era. Como que foi? Eu achei, Marco, quando... só corrigindo a questão do Santo Inácio, né? Mas, desculpa, quando eu ouvi Francisco, eu achei que era Francisco Xavier, porque foi jesuíta. Isso, eu achei que era só Francisco Xavier. Isso. Embora tivesse o cardeal de São Paulo do lado dele ali, né? Foi depois o que ajudou, acho que no processo de acolhida, quando a gente viu o cardeal Rumes do lado dele. Que é um Francisco. Isso trouxe uma proximidade. Para nós também. Eu penso que para nós, ter visto um brasileiro ali do lado tem uma coisa uma imagem inédita e mais forte. Que mexeu com a gente. Então, acho que para nós brasileiros, ainda nessa outra dimensão, de ter visto ali do lado, mas olha lá quem está lá, né? E um cardeal que a gente conhece, já esteve entre nós. Então, isso acho que já ajudou até a proximidade. E com relação ao nome, a novidade. Porque mesmo quando o Bento escolhe, Bento, ele não é tanto, acho que o Bento XV. É por causa do Bento. De São Bento. De Bento, pela espiritualidade dele, beneditina que ele tinha, entendi. como ele toma. Então, penso que nem é só pelo... E o Francisco, ele inaugura. Então, aí ficou mais novidade ainda, se já era o cardeal. Mas e corajoso, porque o pessoal dizia assim, por que não teve nenhum Papa francês? Olha, porque precisa ter coragem de escolher esse nome. Aí o pessoal brincava hoje, quem vai escolher Leão a partir de agora? Tem que ter coragem. Mesmo agora, se é eleito o Francisco II, como que vai ser? Olha, é muita responsabilidade. Então, pensa como que... Uma pergunta meio ignorante, mas a gente já quase entrando na segunda parte. Não entrando ainda. Tô segurando, já tá surgindo essa pergunta aqui, mas é da segunda parte. Totalmente fora de contexto do legado. Mas se surge um Francisco II, esse se torna Francisco I? Aí nos nomes, na nomenclatura, aí tem que colocar tudo Francisco I. Aí teria que ser para identificar quem é, né? Para identificar quem é. Aí vai ter que mudar tudo, então não vai ser só... Espero que logo surja. Uma outra coisa bonita que eu achei dele, quando o senhor falou uma palavrinha, eu queria que o senhor depois até tocasse nas palavras aí que marcam, porque quando eu olho para a terceira idade, porque é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando hoje, eu falo enquanto comunidade Divina Misericórdia, porque o nosso trabalho, a gente o carro-chefe, entre aspas, é as pessoas em situação de rua. Só que essas pessoas envelhecem. Então, quando nós acolhemos, então elas estão lá com 40, com 30 anos, vai, volta, vai embora, ou então, graças a Deus, às vezes pegam um rumo na vida. Mas tem aquelas que, por sequelas, elas não vão sair, vão com a cadeira de roda, com AVC, com uma coisa. E os anos vão passando e elas completam 60 anos. E o Papa falava, ele usava a palavra descarte. A gente descarta aquilo que não produz, essa cultura de ter que produzir, tem que... Tudo certo. O idoso, ele só dá prejuízo, essa ideia... Porque ele não produz, né? Ele não produz. E ele ainda dá gasto. Não é só idoso, é a visão que
Geral poder tem da público pessoa tem. em situação de rua, até da pessoa do presidiário. É a visão que se geralmente tem. Então, mas ele usou essa palavra, depois o senhor vai citar as palavras aí, mas ele usou essa palavra descarte em Em relação vários aos momentos, idosos, né? em Sim, vários vários momentos, e outras situações também, não só com os idosos, mas em especial, porque os migrantes que ele foi uma coisa assim, quando ele vai para Lampedusa, né? Acho que foi a primeira viagem dele. A primeira viagem dele, né? Primeiro encontro. uma coisa Tanto que assim- o cardeal Ré lembrou disso na homilia, né? Do funeral de Ezequias dele, ele lembrou dessa primeira viagem, né? Que identifica, marca Francisco, né? Marca muito, porque isso você vê, nós estamos falando de 12 anos após, e o problema tá aí. O mundo pegando fogo pelo mesmo problema. Não mudou, né? Não mudou. Mas deixa o padre falar. É, O as entrevistado palavras- é o senhor. Geralmente é assim, a gente Ah, Nós começa fala a demais, nós falamos nós muito. fica falando e o pessoal ouvindo a gente. Acho que eu partilhava com o irmão Francisco que eu, no Vaticano News, colocaram lá uma notícia, né? As 10 palavras ou vocabulários, né? Presente no Papa Francisco. E aí o autor Amedeo Lomanaco, né? Da Vaticano News, colocou que seriam palavras como balconear, barulho, fofoca, fraternidade, periferia, descarte, orfandade, ternura, clericalismo, mundanidade. Eu até dizia para o irmão Francisco, eu colocaria uma da autorreferencialidade, que várias vezes ele também tocou nessa. Então, palavras que ele trazia da situação concreta de vida, né? Então, chamando as atenções, olha, isso não vai fazer bem. Quando ele dizia das fofocas, não adianta ficar conversando com quem não vai resolver as coisas. Vá conversar com quem resolve e não precisa fazer fofoca. Quer dizer, a questão do clericalismo, que ele insiste bastante dentro da igreja, né? De romper esse clericalismo. Pegando esse gancho do clericalismo, só para eu não ter que perguntar depois, até porque nós já temos que encaminhar para a segunda parte, é preciso desmistificar, porque quando a gente fala clericalismo, muita gente pensa no bispo, no padre e no diácono. Diácono. E não é esse sentido, né, padre? Não é para mexer na hierarquia. A Porque hierarquia tem vai muito continuar. leigo que é mais clérigo do que qualquer padre por aí, não é isso? A mentalidade, Essa mentalidade que precisa clerical. sair, né? Mentalidade clerical. Porque, por exemplo, às vezes, vamos citar um exemplo. Quando o Papa institui a questão das mulheres, por exemplo, eu vi muito mais leigo revoltado do que o próprio clérigo. Eu estou revoltado porque não aceito mulher como coroinha, porque não aceito. Então, quer dizer, então às vezes é o próprio leigo que tem essa mentalidade de uma igreja totalmente Claro, clerical. e Quem decide é o padre, eu só aceito se for o padre. Porque, de alguma forma, essa palavra de comando nas paróquias, né? Eu penso que é essa palavra de comando. Então, quando o padre não partilha isso, não conversa junto, não escolhe, quando não funcionam os conselhos das nossas paróquias, Os né? conselhos. Quando os conselhos não funcionam, então vai a voz do padre, porque é o padre que manda. Isso é meu, isso que eu mando, né? E a gente está vivendo a experiência, por exemplo, o Papa faleceu, a igreja tem uma estrutura que mantém a igreja viva e nós vamos continuar celebrando e vivendo nas nossas comunidades, porque nós temos o bispo, que é a figura local, não é? Que está aqui, a unidade da comunhão visível nossa com o bispo, da sucessão apostólica. A igreja está aqui nessa porção que se reúne com o bispo, não é? Ali está a igreja, vai dizer os padres da igreja, expressando isso tão forte, não é? Mas o Papa faleceu. Então, não é de Francisco. É ele também que serve a igreja. Assim como a igreja não é Como você minha, falou, com o eu bispo vou de servir e vamos passar. Então, essa dimensão da importância dos conselhos, né? E tem sido uma insistência para nós na diocese, já dentro do nosso processo de assembleia, agora do sínodo, né? E a gente vê que funciona. Onde nós temos comunidades que os conselhos de verdade funcionam, as coisas caminham com mais leveza. E não precisa desse comando, é o padre que manda, é a fulana que manda, é o fulano que manda. Não, nós assumimos as responsabilidades e juntos partilhamos as decisões e nesse caminho fica mais fácil, né? De pertença, de proximidade, de participação, de responsabilidade, de comunhão, de compromisso, né? Essa palavra que desaparece, porque no clericalismo o compromisso desaparece. Mandou, fez, ele que faz, eu assisto, eu fico olhando, eu não preciso me envolver. Então é melhor assim porque eu não preciso fazer essa parte. É sempre mais fácil, né? A gente. Eu tô fazendo isso porque fulano mandou.
né? Então, E quando a gente assume algumas coisas, essa a gente corre risco. mentalidade que tem que... É o risco, né, que corre também, eu digo assim, se você age desta forma, se deu certo, beleza, bom para mim. Se deu errado, a culpa não é minha. Exatamente. Na observação, acho interessante que quando cita essa palavra, ele diz que o magistério do Papa Francisco, quando olha a questão do clericalismo, quer mostrar para o fiel que ele não deve ficar preso à instituição, à pessoa, ao ministro, mas a Cristo. Sim. Então, o desclericalizar é voltar para Cristo. Se a nossa referência é Cristo. Né? Por isso, não ser autorreferencial. E ele usa para a igreja. A igreja também não deve ser autorreferencial, porque a nossa referência é Cristo. Então, essa dimensão do clericalismo do Papa Francisco é fixar-nos em Cristo. Ele é o mestre que deve nos orientar. E nesse sentido, nós poderíamos dizer que não teríamos alguns problemas, por exemplo, quando se dá uma transferência, das pessoas sair da igreja e ir atrás quer dizer, não está indo atrás de Cristo, né? Está indo atrás de alguma pessoa. Porque quando o leigo ele tem que mudar de paróquia, mudar de cidade por causa de trabalho, É uma coisa. obrigado, você fez aqui tudo. Agora, quando o padre vai, nossa, parece que tá se destruindo a paróquia, né? Algumas coisas assim. Padre, pra gente começar a encaminhar para o próximo tema. Não é Mas. trama. Oi? Não é trama. Não, mas assim, eu queria que desse assim, uma última reflexão eu falei do começo, como foi receber essa questão do Francisco, e o que Francisco deixa de mensagem na sua morte, mudando alguns ritos do funeral, e se o senhor pudesse explicar algumas coisas que ele mudou, né? Que eu achei engraçado, foi assim, ele coloca ele quer ser enterrado na terra. Eu falei, mas não é? Sabe, foi uma surpresa para mim. Né? Lá. E o escolher ser sepultado fora dos muros do Vaticano. Né? Qual é essa mensagem que ele deixa? Eu acho que, assim, num todo do legado dele, ele abriu, a gente usou a expressão de semear. Ele abriu muitas possibilidades dentro da igreja, abriu reflexões, caminhos, quer dizer, e caminhos que, assim, não tem como falar, vamos voltar atrás, agora não vai ser mais catequista, agora não vai ser mais ministro, agora não vai ser mais... Não tem jeito, tem coisa que não tem como voltar atrás. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é ter tranquilidade nessas coisas também. Como vai ser avançar a reflexão? Não tem. Mas o Papa foi um Papa profundamente humano. Eu até chamou a atenção que eu lendo um texto que é o Novo Humanismo, que é um grupo de reflexão Foca aqui, gente, pra gente, ó. da PUC de Minas, né? Que trabalha isso, e aí eles recolheram há um tempo atrás aí vários artigos para pensar e dizer, com o Papa Francisco a gente pode dizer que inaugura-se um novo humanismo a partir do magistério, do testemunho, da pessoa do Papa Francisco. Eu acho que esse é o legado, acho que principal, que nós vamos experimentar agora aos poucos por aí, não é? Esse legado de Francisco como esse novo humanismo. E ali na morte do Papa, tudo parece que sinaliza isso também. Ele quis tornar o sepultamento do Papa não algo como de um grande rei, de um grande imperador, mas de um servo, de um pastor. E de alguém como uma pessoa humana. Então ele tira tantos caixões, né? Não usa os três, mas os dois que são necessários, então tá lá, de uma forma simples, é sepultado, já velado, né? Dentro do caixão, como todos nós somos, né? Não fora, como um grande imperador, mas não, como todos os humanos, tá lá velado assim. Tem esses espaços que diminuem no chão, né? No chão. Então, todas essas indicações que ele foi fazendo para tornar aquilo mais simples e, ao mesmo tempo, mais próximo. Não é? Então, acho que esse é o principal. E depois, dentro do próprio rito, a gente vai encontrar, assim, os momentos orantes de pessoalidades que teve ali, não é? Então, foi aberto a toda a multidão,
mas também foi restrito àqueles colaboradores, aqueles que estavam mais próximos. É uma forma de também... Independente de quem seja. É uma forma de poder dizer, assim, considerá-los até o último momento, né? Dizer um obrigado até o último momento. Acho que todo o caminho que foi feito foi importante. Depois, no Papa Móvel, quando faz aquele trajeto até Santa Maria Maior, a novidade para Santa Maria Maior, e o bispo de lá contou isso como foi, não é? Que ele teria falado nisso, brincou com isso, falou, não, isso eu não quero não, e vai demorar muito. Ele vai para casa, reflete, reza, liga para ele, olha, mudei de ideia, eu quero que você prepare meu túmulo aí. Então, não foi do nada. Começou, talvez, ali com esse bom humor dele, mas ele pensou, reconsiderou, e marcando essa... Foi muito bonito quando o caixão parou, não é? E aquelas crianças levaram, fazendo o gesto que ele sempre fez antes de sepultar, não é? Então, penso que ele ensina essa humildade, ele ensina o que ele foi, esse humanismo que ele foi. Como é lindo, né? Está ali. E escrever só Franciscos. Não, como é lindo. É aquilo que remete ao santo que lhe empresta o nome, né? Vamos pregar o evangelho, se necessário usaremos palavras, né? Exatamente, né? Então, até na hora da morte, na hora da sepultura, o Papa pregando, né? Isso é de uma grandeza, de uma maravilha muito fora do normal, né? Eu gostaria de encerrar esta parte. Eu vou colocar aqui algumas frases que eu acho que são tão emblemáticas, mas tão profundas do Papa Francisco. O Janderson vai ali pegar essa foto, que eu acho que foi a foto de Francisco que mais me marcou. Foi quando, durante a pandemia, ele reza pelo mundo. Mas a autenticidade de Francisco que me chama a atenção, porque ele era ele. Quando ele falava, eu lembro que, comentava com o Padre Pitico antes, uma das primeiras reuniões que ele fez com o pessoal da RCC, ele não conhecia muita coisa, ele simplesmente falou assim, que parecia uma escola de samba, né? É o jeito dele falar, né? Quando eu olhava vocês orando, vocês pareciam uma escola de samba, e foi um Papa que fez muita coisa pela renovação, pelo menos por os novos movimentos, quando ele... Porque tinha escritório para todo lado, tinha coisa para todo lado, ele falou, não, peraí, vamos juntar tudo isso aqui, e surge a Caris, que hoje congrega, né, esses vários elementos. Mas uma outra coisa que ele disse que eu achei tão interessante, que ele fala assim, aquela expressão que a secretária paroquial não é fiscal de alfândega, né, no sentido de barrar as pessoas, de impedir que as pessoas tenham acesso ao pastor, que é o padre. Colocar obstáculos. Colocar obstáculos para algumas coisas, né? Vai falar, eu queria falar com o padre, mas o que você queria falar com ele? Com o padre. Com o padre. Outra, essa aqui tem uma profundidade tremenda, né? Não existe mãe solteira, existe mãe. Eu acho que isso Fantástico. é fantástico, porque isso encerra, não tem o que comentar, né? E até no jeito de ser cômico, né? Eu não sei se eu vou lembrar muito, vocês me ajudem aí. Eu acho que é uma brasileira, né? Estou falando brasileira no sentido, eu acho que é uma mulher, não era um homem, acho que era uma mulher. Ele estava passando e ela para, e ele pergunta, né? Ela diz que é brasileira, né? E pede, reza pelo Brasil, né? E eu acho que ele disse que não ia rezar, que não tinha jeito. Vocês não têm jeito. Ela é só cachaça. Ele fala. Ele fala alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, essa autenticidade de um Papa, que ele se faz um de nós. Então eu acho que isso fica muito marcado na pessoa de Francisco, né? Do bom humor, eu não sei se a oração é dele, ele fala que rezava muito a oração de São Thomas More, né? Eu rezo também, São Thomas More, padroeiro dos políticos, né? Então, e na oração de São Thomas More pede o bom humor. E eu não sei se essa oração é do Papa Francisco, mas eu vi um vídeo ali usando, que ele fala assim, olha que bonito rezar, né? Ele fala assim, Senhor, me dê uma boa digestão, mas me dê também algo para digerir. Então, tipo assim, eu não vou pedir comida não, eu tô pedindo mais para eu ter uma boa digestão, me dê algo para digerir. Seria bom ter, né? Seria bom ter.